João capítulo 20. Jesus não está no sepulcro. Também encontrar essa passagem em Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao 10. Marcos capítulo 16, do versículo 1 ao 8. E Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao 12. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Nota de rodapé 1. O domingo, dia do Senhor, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Pois Cristo ressuscitou nesse dia. Atos capítulo 20, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2. Maria Madalena ou Magdala, por ser dessa cidade, localizada no lado ocidental do lago da Galileia, mulher de posses, tornou-se uma discípula líder desde que foi salva por Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 2, Lucas capítulo 23, versículo 49, versículo 45, Lucas capítulo 24, versículo 10. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida, chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Nota de rodapé 2. A palavra grega traduzida por lenço aqui, soldarion, é um estrangeirismo procedente do latim sudarium. Identifica uma peça de pano usada para enxugar o suor. Lucas capítulo 19, versículo 20. Atos capítulo 19, versículo 12. Do rosto, e enxugar o suor do rosto e envolver a cabeça dos mortos, como ocorreu com Lázaro, em João capítulo 11, versículo 44. Note que o lenço estava dobrado. Organização. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Nota de rodapé 3. A escritura em grego, graphe. Era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E assim foram os discípulos outra vez para suas casas. Para casa, em grego, pros autos, para eles. Praticamente sinônimo de eista idia. João capítulo 19, versículo 27. Jesus ressuscitou e vive. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé,
mas não reconheceu quem era ele. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: se tu o tiraste daqui, dize-me onde o colocaste e eu o levarei. Nota de rodapé 5. Maria, em aramaico, Marian. Ela o saúda em aramaico, Rabone. Nota de rodapé 5. Mulher, em grego, Ginai, vocábulo de Giné. Era uma forma gentil e respeitosa de se dirigir a uma jovem senhora. Algo como: cara senhora ou madame. Senhorita, por que está chorando? Então Jesus a chamou Marian. Ela, Maria. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Nota de rodapé 6. Maria em aramaico, Marian. Ela o saúda em aramaico, Rabone. Rabone, mestre. Uma forma mais enfática e honrosa do que o tradicional rabino, rabi. O mestre, o mesmo título dado por Bartolomeu a Jesus em Marcos capítulo 10, versículo 51. A atitude de Maria em cuidar logo ao alvorecer, para que o corpo de Jesus recebesse um lugar digno de descanso, mostra que ela era uma mulher de iniciativa e posses, como sugere Lucas capítulo 8, versículo 2. Ela estava disposta a pagar pelo trabalho e outras despesas necessárias para encontrar Jesus. Recomendou-lhe Jesus: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai, e ao encontrar meus irmãos, diz-lhes assim: estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Cristo abençoa com seu Espírito. Também encontrar essa passagem em Lucas capítulo 24, do versículo 36 ao 49. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Nota de rodapé 7. A paz seja convosco, em hebraico, Shalom Aleichem. Em árabe, Salam Aleikum. Salam Aleikum. Uma saudação comum entre amigos, mas que agora fazia todo sentido e fez que os discípulos recordassem as promessas de Jesus. João 14, 27, João 16, 22, Lucas 24, 36. O novo corpo de Jesus lhe permitia atravessar a matéria sem ser um fantasma. Jesus preocupou-se em demonstrar aos discípulos que eles não estavam sofrendo uma alucinação coletiva. A paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, lhes serão mantidos. Nota de rodapé
8. João usa o verbo grego apostelo, indicando que os discípulos agora são efetivamente apóstolos, no sentido de enviados, não no sentido de um cargo. João capítulo 17, versículo 18. A missão do Filho é confiada a eles, pois Jesus está retornando ao Pai. A plenitude do Espírito de Cristo para o desempenho da missão agora é entregue a eles através do sopro em grego, que significa o sopro de Jesus em grego. É o mesmo verbo usado quando Deus soprou o fôlego da vida no homem, Gênesis 2:7, e também na ordem dada ao Espírito em grego, pneuma, em Ezequiel 37, versículo 9. Essa não foi uma antecipação do Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 21, mas uma dádiva real do Espírito Santo com o objetivo de capacitar os discípulos para o ministério a seguir. Quanto aos pecados, estes serão mantidos ou retidos, se as pessoas que ouvirem a proclamação do Evangelho não se arrependerem e não receberem o Espírito Santo. Felizes os que não viram e creram. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhe: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: Coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos. Estende tua mão e coloca-a no meu lado. Agora não seja incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: Meu Senhor e meu Deus. Nota de rodapé 9. Expressão de convicção absoluta. O homem da palavra era Deus. O mesmo clímax de Marcos capítulo 15, versículo 39. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados que não viram e creram. Creia em Jesus, o Filho de Deus. Verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nota de rodapé 10. Jesus foi testemunho ocular da vida e da obra de Jesus de Nazaré, o Cristo Messias, filho de Davi. A paixão e missão de João foi ver o mundo compreendendo essa verdade e vivendo com fé em Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nosso advogado. João 3,36. João 14, do versículo 15 ao 21. João foi testemunho ocular da vida e obra de Jesus de Nazaré, o Cristo, o Messias, Filho de Deus. A paixão e missão de João, o apóstolo do amor, foi ver o mundo compreendendo essa verdade e vivendo com fé em Jesus pelo poder do Espírito Santo, nosso advogado. João 3,36. João 14, do versículo 15 ao versículo 21.